Oi, meu nome é Karina. Estamos aqui para mais um estudo com o professor Roberto. Tudo bem com vocês? Estou sempre feliz de poder estar em contato com vocês e juntos com vocês examinarmos esses assuntos tão profundos do livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Mas a Bíblia é fantástica. Obrigado por você estar nos acompanhando e aprendendo mais da palavra de Deus. Que Deus ricamente te abençoe. E para começarmos o nosso estudo, gostaria de convidar para fazer uma oração conosco. Querido Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma semana que o Senhor tem nos protegido, nos guardado, nos dado bênçãos, que o Senhor possa nos dirigir para que possamos estudar mais a Tua Palavra, que o Senhor nos dê entendimento, que o Espírito Santo nos abra as nossas mentes, para que possamos compreender o que tem na Tua Palavra, Senhor, e assim possamos compartilhar com as outras pessoas. Que o Senhor possa abençoar a cada lar, cada pessoa que assiste conosco, que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas e suas famílias. Te pedimos perdão pelos pecados e que o Senhor fique com cada um de nós, em nome por amor de Jesus. Amém. Amém. Professor, qual vai ser o tema da aula de hoje? Ok, eu preciso dar uma rápida reprisada naquilo que nós estudamos, tá ok? Nós estudamos Daniel capítulo 7, que é paralelo a Daniel capítulo 2, e nós vimos ali um leão com duas asas, representando o Império Babilônico, que dominou o mundo do ano 605 até o ano 539. Logo em seguida, nós vimos um urso, que representa o Império dos Medos e Persas, tá? Que dominou o mundo do ano 538 até o ano 331. As três costelas são três nações que ele teve que derrotar para depois conseguir dominar o mundo. O terceiro animal representa um leopardo com 4 asas, a velocidade das conquistas, e as 4 cabeças, representando Alexandre o Grande, que depois morreu aos 32 anos, vítima de intemperança, e os 4 generais, as 4 cabeças, que depois dominaram o mesmo império dos gregos, ok? E aí passamos para o quarto animal, que nós vimos que é terrível, espantoso, tá? Representando a mesma coisa que a estátua das pernas de ferro, representando o Império Romano, que dominou o mundo desde o ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Tá? Esse animal tinha 10 chifres, representando que no futuro Roma seria dividido em 10 nações, que são as nações da Europa. Quando João estava olhando esse quadro, ele viu que no meio desses 10 chifres surgiu um chifre pequenininho. E para nós identificarmos o que representa esse chifre pequenininho, nós encontramos na Bíblia 13 características. E nós vamos nesta aula abrangermos 6 e depois nós vamos abranger as outras para depois podermos com certeza identificarmos o que representa esse chifre, que ele tem que passar por esses 13 testes, ok? Então nós vamos avaliar agora cada uma dessas características, que é a representação da nossa aula de hoje, tá? O que representa esse chifre pequenininho e o que ele vai fazer. Esse é o tema importante da nossa aula. Então, como são 13 características, vamos dividi-la em 2 partes, tá? Daniel capítulo 7, eu vou pedir para a Karina ler para nós, o versículo 8, e depois a explicação está lá no versículo 24. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Okay. Versículo 24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino, e depois deles se levantará um outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Vamos por etapas, há muitos detalhes interessantes aqui.
Então a primeira característica, ele surgiu exatamente no meio desses 10 chifres. Portanto, ele surgiu após o ano de 476 e não antes disso. Há muitos que colocam esse chifre pequenininho como representando algo lá antes, 2 séculos antes de Cristo Jesus. Mas quando os 10 chifres estavam em atuação, aí que surge esse novo reino que representa esse chifre pequenininho. Portanto, a primeira característica, ele surgiu após o ano de 1476, quando Roma estava dividido em países. Vamos agora à segunda característica, tá? A segunda característica está lá no versículo 24, que nós já lemos, tá? Depois dele se levantará um outro, e ele será diferente dos primeiros. Então, esse chifre vai ser totalmente um reino diferente do que todos os anteriores até lá existentes. Essa é a segunda característica, ok? Vamos agora para a nossa terceira característica. Quando ele se levantar, versículo 24, ele abaterá a 3 reis. Então, são 3 nações que estariam se opondo ao surgimento desse chifre pequenininho. E esses reis, ou reinos, eles vão ser abatidos. Vamos ao primeiro, tá? No ano de 483, no nosso ano, o sul de Itália, que era representado pelos Érulos, ele foi o primeiro a ser eliminado, porque ele estava se opondo ao surgimento desse chifre pequenininho, desse rei. O segundo foram os vândalos, que habitavam no sul da Espanha, isso no ano de 536. E o terceiro, no ano 538, os ostrogodos, que estavam habitando a Áustria, eles também foram eliminados. Quando esses 3 reis foram subjugados, aí então esse chifre pequenininho começou a ter domínio. Então essa é a nossa terceira característica, tá? Não se preocupe, depois nós vamos fazer uma recapitulação desses itens. Voltando a Daniel capítulo 7, o versículo 20, nós encontramos ali o seguinte: também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que surgiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava insolências, e parecia mais robusto que os seus companheiros. Eu quero me deter agora aqui ao quarto item, a quarta característica. Esse chifre pequenininho tinha olhos, nenhum dos outros chifres tinha. Portanto, ele tem uma firme visão e um propósito específico que ele consegue enxergar aonde ele quer chegar com seu domínio. Essa é a nossa quarta característica. Como nós vamos avaliar nessa aula apenas 6, tá? Vamos à quinta característica. Eu vou pedir a Karina que leia para nós. Daniel, capítulo 7, o versículo 25. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ok. Há uma série de características aqui, mas calma que nós vamos ter que ir por etapas nela, tá? Então vamos entrar na definição da primeira. Eu quero só fazer um paralelo, porque Daniel capítulo 7 com Apocalipse capítulo 13 estão interligados, tá? Lá para João, Deus ampliou então essa visão. E eu quero voltar agora a Apocalipse capítulo 13 com você, e quero ler o versículo 5 e o versículo 6. Aqui está falando do mesmo poder. Diz lá: foi-lhe dado uma boca que proferirá arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir durante 42 meses. Lá nós temos um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que na próxima aula nós vamos debrulhar essa questão, tá? E aqui eu tenho 42 meses.
E o verso 6 diz que essa boca abriu-se em blasfêmias contra Deus para lhe difamar o nome, difamar o seu tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, essa característica, ele vai proferir palavras contra Deus, contra a sua igreja e contra os habitantes do céu. Olhe só que arrogância esse chifre pequenininho não terá em blasfemar contra Deus, contra os habitantes do céu e contra a sua igreja. Essa é a quinta característica desse chifre pequenininho. E como vamos avaliar as 6, então vamos avaliar mais um hoje. Apocalipse capítulo 13, o versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Ok. Então esse chifre pequenininho, ele vai atuar durante 42 meses. Eu volto agora a Daniel capítulo 7, porque o poder representado em Daniel 7 e Apocalipse 13 é o mesmo. Daniel capítulo 7, o versículo 25, menciona que ele vai magoar os santos do Altíssimo, vai mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Tá? E o verso 21 diz: esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Portanto, esse poder vai perseguir os cristãos durante um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou durante 42 meses. Professor, eu quero saber agora a respeito desse tempo e o que isso significa. Muito bom. Paramos aí e na nossa próxima aula, não perca, nós vamos então conhecermos o que significa esse tempo aqui, 2 tempos e metade de um tempo, e fazer um paralelo que é a mesma coisa que 42 meses. Portanto, se você está curioso, não perca a nossa próxima aula. Que Deus te abençoe e continue examinando a palavra de Deus. Muito obrigada, professor, por mais esse estudo. Ficaremos curiosos até o próximo. Que Deus te abençoe muito. Se você perdeu algum, você pode assistir aqui no nosso canal. E queremos que você continue conosco nos assistindo. Deus te abençoe ricamente e também a sua família. Acesse o YouTube e na barra de pesquisa digite Karina Carbonieri. Clique em inscrever-se e ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Clique em curtir e compartilhe com seus amigos. Um grande abraço a vocês.